As denúncias são graves envolvendo o plano de saúde, a operadora Prevent Senior. A CPI da pandemia revelou alguns dados e outros, né, já tinham sido denunciados justamente sobre algumas pessoas que têm esse plano de saúde. Testes que foram realizados no começo da pandemia, envolvendo aquele tratamento precoce e a possibilidade de adulteração dos resultados. Para saber como é que está essa investigação, o Ministério Público de São Paulo acabou criando uma força-tarefa. A gente está na ponta da linha agora com o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Mário Sarugo. Doutor Mário, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse procedimento, né? Primeiro, não demorou demais para o Ministério Público entrar de cabeça nessa investigação? O que já tem apurado até agora e em quanto tempo será possível dar uma resposta sobre esse caso? Doutor Sarugo, bom dia para o senhor. Bom dia. Não demorou. Nós, na verdade, estamos observando o desenrolar da investigação da CPI. As notícias chegam, mas formalmente nada havia chegado ao Ministério Público, até que nós resolvemos, então, oficiar a CPI para que a documentação pudesse ser enviada e, a partir daí, nós pudéssemos investigar. Hoje, no Ministério Público, nós temos já um procedimento investigatório criminal aberto na Promotoria Criminal da Barra Funda. Nós temos também um outro procedimento instaurado na Promotoria da Saúde para averiguação também e responsabilização no campo da tutela coletiva. Então, são duas frentes de trabalho. A chamada força-tarefa, na verdade, ela foi montada porque tudo indica, a investigação é complexa, demandará inúmeras oitivas, depoimentos, análise de documentos. Nós vamos ter que trabalhar com profissionais médicos, porque existe aí também a questão da liberdade de atuação da medicina. Então, tudo isso tem que ser avaliado com muito critério, com muita responsabilidade e, na medida do possível, de forma rápida, porque estamos cuidando de pessoas, de vidas das pessoas, de famílias. Então, nós precisamos ser rápidos e estratégicos nessa investigação. Doutor, o que exatamente está sendo investigado e por quais crimes essas pessoas, caso sejam responsabilizadas, podem responder? Olha, sob o prisma absolutamente preliminar, a gente está tentando olhar aí, estamos com um olhar muito especial com relação à vida das pessoas. Se foi utilizado um tratamento reconhecidamente ineficaz e se pessoas morreram por causa disso, pode ser que tenhamos hipótese de homicídio culposo, enfim, não importa, mas pode haver algum tipo de responsabilidade no campo do homicídio, porque se o profissional médico se vale de um método absolutamente ineficaz, já reconhecidamente ineficaz, isso pode desencadear num crime de homicídio, seja na modalidade culposa ou pode-se especular até mesmo com o dolo eventual. Há outras indicações, pelo que a gente viu da CPI, de que deixaram alguns médicos de notificar a doença ao Ministério da Saúde. Isso é um crime previsto também no Código Penal, na medida em que essa notificação é fundamental para que o Ministério da Saúde possa tomar as ações preventivas em relação à pandemia. Há indícios também de falsificação de documentos, falsificação de atestados de óbito, na medida em que as pessoas teriam morrido em função da Covid, e isso não teria aparecido nos atestados, nas declarações de óbito. Enfim, estes são, pelo menos prima facie, aí, a princípio, as principais tipificações que ensejam uma investigação por parte do Ministério Público. Doutor Sarugo, outros funcionários, até ex-funcionários, né, relataram que sofreram ameaças de superiores. Isso também vai ser investigado pelo Ministério Público? Sem dúvida alguma. Isso pode configurar, na verdade, até por parte, dizem aí um dossiê e tudo mais, parece que a direção da empresa estaria forçando, praticamente coagindo os profissionais a atuarem dessa forma. Nós vamos ter que avaliar isso com muito critério, com muita cautela, até para eventual responsabilização dos líderes aí da empresa, dos gestores da empresa. Com relação às oitivas, algo já está marcado? Já é possível prever um cronograma?
Não, a força-tarefa deve se reunir ainda hoje para traçar os primeiros passos. São pelo menos 5 promotores de justiça que estão investigando na esfera criminal, há um promotor de justiça investigando na esfera, no campo da tutela coletiva. Estamos aguardando também, nos próximos dias, os documentos que serão enviados pela CPI, esses são muito importantes, e esses documentos, na verdade, é que poderão indicar quais os próximos passos. Agora, quero deixar claro, tenho dito isso na imprensa, que o Ministério Público está de portas abertas para receber denúncias da população. Muitas vezes, as famílias aí que foram vítimas de eventual irregularidade por médicos, por profissionais médicos que trabalham com essa empresa, essas vítimas podem e devem procurar a instituição, o Ministério Público, a mais próximo, o Ministério Público da sua comarca, da sua cidade, da sua região. Essas denúncias serão muito importantes para a nossa investigação. Nós estamos conversando aqui na Band News FM com o Dr. Mário Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Dr. Sarrubo, é claro que a prioridade é identificar tudo o que aconteceu dentro dos hospitais, enfim, quais foram os procedimentos, se houve algum tipo de irregularidade. Mas haverá alguma preservação, por exemplo, dos empregos? Porque a gente já cansou de ver situações em que a empresa simplesmente foi completamente destruída e os trabalhadores lá acabaram perdendo os empregos, quando uma ou outra pessoa, ou um grupo de pessoas que merecia esse tipo de punição. Haverá esse tipo de cuidado nessa investigação do Ministério Público, ou seja, identificar quem deve ser responsabilizado e não a empresa como um todo, para, de alguma forma, poupar empregos, ou mesmo tentar fazer com que esse plano, que atende muita gente, em especial os idosos no Brasil, prossiga? Eu agradeço demais o seu questionamento, porque ele é fundamental. É importante nós separarmos a empresa que tem prestado bons serviços médicos, notadamente aos idosos, daqueles profissionais que podem ter se desviado do curso. Não se trata de uma investigação, na verdade, contra uma empresa, mas sim de eventuais profissionais dentro da empresa que podem ter cometido algum tipo de ilícito. Então a empresa tem que ser preservada, é isso que nós queremos, não há, por hora, nada em relação à empresa, e sim contra profissionais que podem, dentro da empresa, ter cometido algum tipo de ilícito. Então não há necessidade de qualquer correria por parte da população, trata-se de uma empresa tradicional, há muitos anos presta serviços, notadamente aos idosos, que pode ter, eventualmente, cometido aí ilícitos no tratamento da Covid. Isso pode ter sido localizado por um determinado grupo de profissionais lá dentro, é uma empresa muito grande, que atende em nível nacional. Então, com muita tranquilidade e responsabilidade, nós vamos fazer essa apuração, né? Com muita calma, com muita responsabilidade, para que sejam efetivamente punidos aqueles que cometeram os ilícitos. A empresa pode e deve continuar, os empregos devem ser preservados, as pessoas devem continuar sendo atendidas. Saúde é fundamental, saúde é muito importante, sabemos da importância dos convênios médicos no sistema de saúde do Brasil, então não há nada do Ministério Público contra a empresa, muito pelo contrário. Agradeço a sua pergunta, Barão, porque a gente tem visto até algumas manchetes equivocadas nesse sentido de que a empresa será investigada. Não, nós vamos investigar os profissionais da empresa que, porventura, tenham se desviado dos preceitos legais. Doutor, o senhor tem muita experiência em investigação, tem muita experiência com pessoas também, a gente está falando das pessoas que trabalham nesta companhia. Agora, caso seja identificado que pessoas de fora da companhia tenham algum tipo de influência, tenham algum tipo de ligação, na própria CPI da pandemia se falou sobre uma espécie de gabinete paralelo, ou mesmo influência de parlamentares ou de figuras políticas importantes no país. Ministério Público de São Paulo tem autonomia para investigar até onde? E é possível também responsabilizar pessoas de fora da companhia? Sem dúvida alguma, não tem nenhuma restrição. O que há em termos de restrição é a nossa atribuição em nível estadual, de justiça estadual. Se houver alguma responsabilidade, por exemplo, de autoridades no campo federal, de agências reguladoras e tudo mais, tudo isso deve ser feito pelo Ministério Público Federal, e será, porque é uma instituição co-irmã, parceira, se possível for,
trocaremos aí as investigações, faremos as remessas ao Ministério Público Federal daquilo que for apurado no âmbito do Estado, para que o MPF, por exemplo, dentro das suas atribuições, possa tomar as providências necessárias. Não há limites. O Ministério Público é o titular da ação penal e a nossa responsabilidade ela é 100% nesse nível. Onde há ilícito penal, nós temos que atuar. E quando não é da nossa atribuição, nós temos o dever de enviar para aqueles que têm a atribuição, no caso, o Ministério Público Federal. Eu quero agradecer a participação do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Dr. Mário Sarrubo, nessa entrevista aqui à Band News FM, desejando, Dr. Sarrubo, que essa investigação ocorra no menor tempo possível. Claro, todo mundo está aguardando uma resposta clara, objetiva, do que de fato aconteceu na Prevent Senior, no Hospital Santa Maggiore, que é o principal hospital da operadora em São Paulo, ou em outras partes do Brasil, já que essa entrevista está sendo ouvida em todo o país, e que os responsáveis, de fato, sejam punidos. Dr. Sarrubo, mais uma vez, obrigado e até uma próxima. Ok, muito obrigado. Bom dia a todos.